Como o Paulo falou, eu acabei cometendo um engano aqui na hora de criar essa enquete do R. Eu acabei criando como um quiz e aí foi nota, tal, tá? Não era essa a intenção. Como o Paulo falou, a gente não vai atribuir notas para essas enquetes, né? Elas são mais informativas. E então, inclusive, eu não vou nem conseguir mostrar para vocês as respostas. Eu posso ver as respostas aqui, mas não quero abrir porque vai aparecer o nome de vocês, né? Não quero, a intenção não é expor ninguém, mas eu vi pelas respostas que teve, a maioria acertou aquelas perguntas, né, que eu fiz, mas tem uma boa proporção ali que não acertou. Então eu vou mostrar quais eram as perguntas, né? Então a primeira pergunta era essa daqui, né? Os comandos temp underline C recebe 25 e temp underline C, só que aqui o C está maiúsculo, recebe 25. Resultariam na criação de uma única variável ou de duas variáveis distintas. Então, isso é uma coisa importante no R, que ele é sensível ao caso, né? É case sensitive. Então, essas duas variáveis aqui, elas vão existir de maneira diferente. Cada uma é uma variável independente da outra. Tá? Embora elas tenham o mesmo nome, como uma tem C minúsculo e outra tem C maiúsculo, no R isso é uma distinção. Então, na verdade, elas vão ser, a resposta aqui certa seria duas variáveis distintas, tá? Então, isso é uma coisa que tem que tomar cuidado também quando você cria nomes de variáveis, que tem essa diferença, tá? Entre maiúsculo e minúsculo. A próxima questão era essa daqui que falava assim, comandos x recebe 2, y recebe 3 e x vai ser x vezes y. Então, o valor da variável x vai ser 2 ou 6. Né? Então, isso é uma outra coisa importante no R, que a gente, a princípio, eu criei a variável x, que é 2, depois criei y, e depois eu fiz a conta x vezes y, que seria 2 vezes 3, né? 6, só que eu joguei, atribuí isso aqui de novo para a variável x. Então, essa variável x, ela é sobrescrita, tá? Então, isso é outra coisa que tem que tomar cuidado no R para quem não está acostumado. Se aqui x recebe 2, mas aqui embaixo eu criei x que recebe outra coisa, outro valor, esse x é sobrescrito. Então, aqui ele vai armazenar o x, por último, vai armazenar o valor 6. Então, essa aqui seria a resposta correta. Tá? Então, aqui eu só vou finalizar, é só uma tentativa, né? Aí vai aparecer ali as respostas corretas. Então, era só algumas questões, né? Como a gente falou, essa enquete é mais para testar, não vale nota, esse tipo de coisa, tá? Não se preocupem. E voltando aqui no Moodle da disciplina, vocês viram que foi disponibilizado aqui dois links para o RStudio, né? Esse primeiro link aqui é o projeto no RStudio Cloud para aula 2 e o script que seria pré-aula 2, para quem quisesse explorar um pouco o R. Então, se você clicar nesse link que está aqui, ele vai abrir uma nova janela do RStudio e vai vir para essa parte que está aqui. É lógico que vai abrir uma nova janela, você vai ter que entrar com o seu login e senha e vai aparecer esse novo projeto. Tá? E como eu expliquei na semana passada, a gente está usando aqui o RStudio Cloud, esses projetos são compartilhados para vocês para facilitar o uso, tá? Principalmente para quem nunca viu. Nesse novo projeto, ele tem 3 scripts, tá? O primeiro script, se eu clicar nele aqui, ele vai abrir, aquele mesmo script da aula passada, que inclusive eu mostrei para vocês e resolvi algumas coisas aqui, tá? Então era só para ter ele aqui. Aí o segundo script é esse mesmo script da aula passada, só que resolvido, né? Então tem todas as resoluções daquelas tarefas que foram deixadas nesse script. Tá? E hoje eu vou comentar um pouco mais, vou continuar essa tarefa aqui. E tem um terceiro script aqui, que seria o script do dia 27/5, que é hoje, que seria o pré-aula. Né? E aqui tem algumas coisas já um pouco mais, né, que eu vou mostrar para vocês hoje. Então, embora tenha esse script aqui que está pronto, né, que já está disponibilizado para vocês, a ideia é que eu vou fazendo na mão aqui, tá? Eu vou digitando na mão
inclusive porque vocês vão ver que a gente vai digitando ao vivo ali, pode dar erro, esse tipo de coisa. Vocês vão ver que isso é comum, e aí a gente resolve aqui na hora. Então eu vou tentar fazer meio que ao vivo a digitação desses códigos, tá? Vocês podem acompanhar por esse script que foi disponibilizado. Eu vou fazer umas coisas diferentes, talvez eu não cubra tudo que está aqui, mas a ideia é que eu vá fazendo junto com vocês. Então, acho que a primeira coisa aqui, né, só relembrando esse script que foi disponibilizado, ele mostrava algumas coisas aqui, a criação de variáveis, né, x igual a 2 mais 2, y igual a 3 vezes 2, e assim por diante. E a gente resolveu essas questões aqui na aula passada. Né? Primeiro detalhe importante é que eu falei que eu posso escrever x igual a 5, ou posso escrever x recebe 5, né? Onde essa flechinha aqui, que é o símbolo de menor e menos, a gente chama de operador de atribuição e é equivalente ao igual, né? Mas que, em geral, a gente prefere usar esse operador aqui de atribuição, que no RStudio tem até um atalho do teclado, né? Alt, underline, ele já cria isso aqui. Então, a gente prefere usar esse operador de atribuição. Aí, até aqui, eu resolvi com vocês, acho que o único detalhe aqui é que eu não mostrei, né? Que eu criei essas variáveis, então, x, y, z, né? X é 5, y, 3, z é 2. Aí eu fiz x dividido por y, depois z vezes y, e depois eu criei uma nova variável chamada w, que é 2 vezes y. Eu tanto posso fazer dessa forma aqui, quanto posso fazer dessa forma que está aqui, né? O sentido contrário, o oposto da operação. Ou seja, aqui na primeira linha eu estou fazendo que o lado esquerdo recebe o resultado da conta do lado direito. Nessa segunda linha eu estou fazendo com que o lado direito recebe o resultado da conta do lado esquerdo. Embora essa segunda forma de fazer seja viável, né, ela funciona da mesma forma, ela não é muito comum, tá? É sempre mais fácil você primeiro definir a sua variável e atribuir para essa variável algum resultado. Mas é só para mostrar para vocês que isso daqui existe, tá? E é válido também. Depois eu fiz calcule x vezes w, né? Então, x vezes w a gente acabou de criar, essa era a ideia. Aí, continuando esse exemplo desse script pré-aula passada, a ideia seria a gente ver como converter escalas de temperatura, né? Que é uma coisa que todo mundo já viu no ensino médio, como converter de graus Celsius para Kelvin, Fahrenheit e outras escalas. Então, a primeira coisa que falava aqui é criar uma variável para armazenar o valor da temperatura em Celsius. E veja, agora você que vai dar o nome para essas variáveis conforme você achar melhor. Eu criei essa variável chamada temp_c, recebe 25, né, que seria o equivalente ao grau Celsius. Se eu apertar Ctrl Enter nessa linha, ele vai criar essa variável. Né, veja que no painel de baixo não aparece. Se eu quiser ver o que ela realmente armazena, eu posso digitar type_c e para ver o resultado. Né, e como eu falei também, uma facilidade do RStudio especificamente é que nesse painel superior direito, essa variável temp_c já está aparecendo ali, tá? Então, isso é uma coisa específica do RStudio. Uma coisa importante é a gente notar sobre os nomes de variáveis. Então, como eu falei, se eu criar uma outra variável assim, temp_c maiúsculo, tá? Alt underline, recebe 25, vocês vão ver que essa variável é uma outra variável. Tá? Aqui nesse caso ela também é 25, mas eu vou colocar um outro valor aqui, 30, para a gente ver que o temp_c minúsculo é 25, temp_c maiúsculo é 30. Então, elas podem existir perfeitamente uma do lado da outra, no R, tá? Porque, como eu falei, ele é sensível ao caso. Existe diferença entre letras maiúsculas e minúsculas para nomes de objetos. Outra coisa importante é que eu não posso criar uma variável que comece com um número. Então, por exemplo, se eu fizer 2A recebe qualquer valor, tá? 4.
ele vai me dar um erro, eu não posso começar o nome de uma variável com um número. Não, obviamente não pode ter espaço, né? Não posso fazer A, espaço A, ele não vai entender isso aqui. Então, geralmente, o que a gente faz? Se quer escrever o nome de uma variável um pouco mais informativo, né? Que não seja só x, y, z. Então, eu posso fazer como eu fiz ali, temp underline c. Eu poderia fazer assim também, temp.c, tá? Para separar essa forma de escrever essa variável. Isso daqui é válido também. Posso fazer assim, temp C minúsculo, obviamente, mas uma outra forma de escrever é uma coisa que se chama camel case, né, que você coloca temp e aí para diferenciar, ao invés do underline ou do ponto, eu posso colocar só C maiúsculo, isso aqui 25. Então, todas essas formas aqui de dar nomes para uma variável são válidas. Tá? Então, geralmente, você vai criando nomes que sejam informativos, né? Que não sejam tão longos, obviamente. E tem a questão de acentos também em português. Dá até para você criar variáveis que tenham acentos, mas, obviamente, isso não é muito recomendado, porque você vai ter que ficar digitando várias vezes. Em programação, isso não é uma coisa muito recomendada. Tá? Então, esse é um detalhe sobre a criação de variáveis. E voltando aqui só ao exercício, né, a intenção era só criar isso aqui. Então, eu criei uma variável chamada temp_c que recebe 25. Aí, continuando, eu queria converter essa variável que está em Celsius, 25 graus Celsius, para a escala Kelvin. Então, para eu converter para a escala Kelvin, basta eu pegar a temperatura em Celsius e somar 273,15. Então, eu vou fazer isso aqui na primeira linha, né? Então, eu criei seguindo a mesma ideia, temp_k recebe temp_c, que é o 25, mais 273,15. Veja que sempre que eu faço isso, ele cria o comando, mas você não vê o resultado desse comando, porque ele está armazenado na variável temp_k. Eu só vou ver se eu digitar e executar isso aqui. No R ainda tem vamos dizer, um atalho que se você quiser criar o comando e ao mesmo tempo mostrar o resultado desse comando, você coloca todo o comando entre parênteses. Então veja que eu coloquei abrir parênteses antes do nome da variável, fechei parênteses só no final. A hora que eu rodar isso aqui, ele vai executar o comando e já vai mostrar o resultado na tela. Então tá só uma forma de visualização, não vai mudar em nada a forma de criar as variáveis, mas é uma coisa que você cria e vê ao mesmo tempo. Tá, então era só isso. Então, a princípio, a temperatura em Celsius, que era 25, em Kelvin, agora é 298,15. Aí vou converter, eu quero converter o grau Celsius para Fahrenheit, né, usando essa fórmula. Então, o que é? É graus Celsius vezes 9/5 mais 32. E aí, veja que eu criei, né, temp_f, que é o Fahrenheit, vai ser temp_c, que é o grau Celsius, vezes 9,5 mais 32. E não coloquei parênteses na operação. Nesse caso, o resultado deu 77, mas eu deveria ter me precavido com uma coisa, que é colocar parênteses, né? Pode ver que na fórmula aqui, o Celsius vezes 9,5 está entre parênteses. Aqui não vai fazer diferença, tá? Mas nesse segundo comando eu coloquei essa operação entre parênteses, vai dar 77 também. Por que não faz diferença? Porque existe uma ordem de operações, né? Isso em qualquer sistema computacional. Primeiro se executa multiplicação, divisão, para depois fazer subtração e adição. Então, aqui nesse caso, a conta foi o temp C vezes 9 dividido por 5 e depois somou 32. Então, se eu colocar esse termo entre parênteses, aqui não teve influência nessa operação, mas a gente vai ver que depois, em uma outra conta, isso vai fazer diferença. Tá, então, agora a ideia é fazer o caminho inverso. Eu tenho a temperatura em Kelvin, que eu calculei, e quero converter de novo para Celsius. Então, eu vou pegar a temperatura em Kelvin menos 273,5. Aí, obviamente,
como uma veio da outra, né? Então, isso aqui tem que retornar 25. Ou seja, a temperatura em Kelvin, se eu vier aqui embaixo, temp K, é 298,15. Se eu converter essa temperatura para Celsius, né, fazendo Kelvin menos 273,15, o resultado, obviamente, é 25. E agora, a gente vai fazer o caminho inverso usando o Fahrenheit. Então, no Fahrenheit, agora eu vou pegar a temperatura em Fahrenheit, menos 32. Veja que essa conta está entre parênteses, vezes 5/9. Então, ó, se eu simplesmente fizer a conta e não me preocupar com parênteses, né, como eu estou fazendo na primeira linha, temp F menos 32 vezes 5,9. O resultado dá 59,22, que não está certo, né, deveria voltar a 25. Por que não está certo? Porque aqui a primeira operação que está sendo feita é a divisão e a multiplicação. Então, ele está fazendo 32 vezes 5/9 e depois pegando temp F menos o resultado dessa operação, né, que não é o certo. Então, por isso que a gente coloca parênteses. Então, nessa operação aqui, eu coloco entre parênteses, porque aí ele vai entender que tudo que tiver entre parênteses tem que ser executado primeiro. Então, vai ser executado primeiro o que está dentro do parênteses, para depois fazer a operação fora do parênteses. Então, veja que agora, nessa segunda linha, o resultado deu 25. Tá? Então, veja que isso é uma coisa extremamente importante. Muitas vezes, o seu resultado dá errado, você olha a conta, aparentemente está certo essa linha aqui, mas por causa de um parênteses e sabendo dessas operações, né, dessa prioridade de operações, isso pode dar bastante erro, tá? Então, é sempre importante se precaver e colocar parênteses quando isso for necessário. E aí, uma outra questão que tinha era para encontrar as raízes da equação x, esse chapéu 2 ao quadrado, né, x ao quadrado, menos 5x mais 6. Aí, para quem não lembra, né, eu coloquei aqui o link da Wikipedia da equação quadrática. Então, para quem não lembra, a resolução de uma equação quadrática desse tipo, ela vai utilizar a famosa fórmula de Bhaskara, né, que é isso daqui, ó, que todo mundo deve lembrar do ensino médio. Muita gente, aposto que fugiu da matemática para nunca mais ver a fórmula de Bhaskara, hoje está na pós-graduação, está vendo de novo a utilização da fórmula de Bhaskara. Então, o que é a resolução de uma equação quadrática, né? Então, de maneira geral, é essa fórmula aqui, né, menos b, mais ou menos, a raiz de b ao quadrado menos 4ac, sobre 2a, tá? Estou olhando para essa daqui. Como tem esse sinal de mais ou menos, a gente pode ter dois resultados, né? O x1 e o x2, né? Dependendo do sinal daquela parte que está ali. Então, a gente vai usar a fórmula de Bhaskara para resolver essa equação. Então, basicamente, é isso aqui, né? X ao quadrado menos 5x mais 6. Então, os coeficientes são a é 1, o b é menos 5 e o c é 6. Né? Esses são os coeficientes dessa equação quadrática. Então, eu vou criar o a, b e c aqui, e usando a fórmula de Bhaskara, eu vou aplicar simplesmente a aplicação da fórmula. Né? Como eu já defini quem é a, b e c, então aqui, ó, menos b menos raiz quadrada no r, tá? É SQRT, square root, é uma função, a gente já vai falar sobre funções. É uma função, sempre você vai ter o nome dela, abrir e fechar parênteses. Aí dentro da raiz quadrada é b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Veja que eu coloquei parênteses, né, nessa primeira, no numerador da fórmula todo, eu coloquei entre parênteses para evitar erros. E depois dividi por 2 vezes a, que eu também coloquei tudo entre parênteses para não dar erro. Aí se eu rodar isso aqui, resultado vai ser 2. A segunda linha é exatamente igual, só muda esse sinal aqui, onde era menos, agora é mais. E o resultado vai ser 3. Né? Então, só relembrando, o que é achar as raízes de uma equação quadrática? É achar os valores de x, onde a função quadrática cruza o valor zero, no eixo y.
Só para ilustrar isso aqui, tá? Eu vou pegar um código, eu vou copiar um código que tá no meu material de apoio aqui, só para mostrar para vocês não precisam se preocupar com esses códigos agora, tá? E depois eu vou disponibilizar isso aqui também, mas veja que só com esses alguns poucos comandos aqui do R, eu vou criar um gráfico que vai mostrar, tá? Eu não vou entrar nos detalhes agora, mas vocês devem estar vendo aí, na parte inferior direita, o gráfico dessa função do x² menos 5x mais 6 e as raízes da equação. Né? As raízes da equação são justamente o valor 2 que a gente encontrou e o valor 3 que a gente encontrou com a fórmula de Bhaskara, que são justamente os valores de x, onde a função, né, a parábola aqui, a função quadrática, cruza o valor 0 no eixo y. Né? Então, isso seria encontrar as raízes da equação. Referência a palavras no... Tá, então isso só para ilustrar ali para vocês, né, como seria fácil a gente visualizar, inclusive, esses conceitos matemáticos aí, usando o R, tá? Depois a gente entra nos detalhes de como eu criei esse gráfico. Aí aqui termina o script da aula passada com esses exercícios, tá? E aqui a gente já viu bastante coisa. O que eu vou fazer aqui é continuar, tá, esse script, e depois não se preocupem, tá, que eu vou escrevendo algumas coisas aqui e esse script vai ficar disponibilizado para vocês. Só antes de passar de fato para os comandos, eu queria reforçar uma coisa com vocês, que nesse outro script que está nesse projeto também, tem 3 links para páginas materiais do R. O primeiro eu já mostrei para vocês, que é a página do projeto R. Esse segundo link que está aqui, ele é uma apostila, tá? Ele está aberto nessa página. Ele é uma apostila, Introdução ao Bem Estatístico R, escrita pelo professor Paulo. Aqui está escrito, né, última atualização 2011, mas essa apostila foi escrita em 2005, pelo professor Paulo, quando ele foi dar um curso na Embrapa, sobre o R. E acho que é um dos primeiros materiais que existe sobre o R em português, e eu acredito que ainda seja um dos mais completos. Tá? Então, esse link está lá disponível para vocês. Tem uma série de tópicos aqui nessa apostila, tá tudo acessível aqui. Então, fica como referência para vocês. Eu acho que em português, sem dúvida, é o material mais completo que a gente tem, que tem basicamente tudo sobre estatística com R. E tem o terceiro link que está ali, é uma apostila, Estatística Computacional com R, que é fortemente baseado nessa apostila do Paulo, R Embrapa, mas a gente fez enxugou um pouco, e atualizou algumas coisas e mudou algumas coisas, mas ela serve como base, essa apostila aqui, ela serve como base para a disciplina que a gente dá na graduação em estatística, que é Estatística Computacional 1. Então, os alunos veem todos esses tópicos que estão aqui, então ela é um pouco mais resumida do que o R Embrapa. Tem algumas coisas diferentes também, tá? E basicamente serve de apoio e de referência para vocês também, tá? Então, basicamente, tem vários outros, né, em inglês, em português, tem outros materiais também, mas eu estou mostrando esses que foram os que a gente produziu e a gente está se baseando nesses materiais para mostrar esses comandos aqui para vocês. Continuando, então, aqui, a primeira coisa que a gente precisa entender um pouco no R é que tudo que a gente vai criar, como a gente viu, são objetos. E os objetos mais simples, né? Eu estou falando em objetos agora já como sinônimo de variável, né? Eu estava falando que eram variáveis e tal, mas o nome mais correto é a gente chamar isso de objeto. Então, o objeto mais simples que existe, ele pode ser um número, né? Como x recebe 2, isso aqui é um objeto chamado x, ou ele pode ser um vetor, né, que ele armazena mais de um valor ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu posso criar um vetor, que eu vou chamar aqui de vet,
e vou usar essa função C. Tá, eu vou colocar aqui 5,3,2. Então, explicando, a função C, eu acho que é a mais utilizada quando a gente usa o R, porque ela é a função de concatenação, tá? C de concatenação. Então, eu vou concatenar 3 valores, o 5, 3 e 2. Com isso daqui, se eu olhar quem é esse VET, ele é um vetor com 3 números, tá? O 5, o 3 e o 2. Eu posso fazer isso aqui também, ó. Length, o comprimento do objeto VET. Ele vai me retornar 3. Então, são coisas importantes. Você saber que um objeto ele pode armazenar um vetor ou pode armazenar uma coleção de vetor. O objeto ele pode armazenar um único valor, um número, ou uma coleção de números que a gente chama de vetor. Tá? E a gente vê o comprimento desse vetor com a função length. Eu posso criar também vetores usando coisas que eu já tenho criado. Então, eu já tenho criado aqueles objetos chamados temp-C, temp-K e temp-F. Vamos supor que eu quero colocar os 3 num único objeto. Então, eu posso fazer assim, temps, alt underline, tá, para criar esse operador, e vou concatenar temp underline C, temp underline K e temp underline F, que são objetos que eu já criei. Se eu olhar quem é o temp, ele vai ser aquelas 3 temperaturas que eu criei antes. O 25 Celsius, 298,15 Kelvin e 77 Fahrenheit. Uma outra coisa legal com vetores é que se você olhar um atributo dele, que são os nomes, ó, eu vou usar a função names vet. Tá? Dentro do parênteses é o nome do objeto. Se eu executar isso aqui, ele vai aparecer que o names desse vetor é nulo. Mas eu posso dar nomes para cada um dos componentes desse vetor. Então, por exemplo, se eu fizer assim, names, vet, recebe, tá? Eu já vou explicar aqui uma coisa sobre isso, mas vamos dizer que eu quero identificar que o primeiro componente é Celsius, o segundo componente é Kelvin, e o terceiro componente é Fahrenheit. Então, ó, veja que aqui nesse primeiro comando eu só verifiquei quais eram os nomes. Ele me disse que era nulo. Nesse segundo comando eu estou usando a mesma função, mas eu estou atribuindo uma operação para essa função. No R tem muito desse tipo de coisa, funções que servem tanto para você verificar quanto para você sobrescrever alguma coisa. Se eu olhar agora names de vet, ele vai me retornar as 3 coisas. Celsius, né, que eu escrevi errado aqui. Então, Celsius, vou rodar de novo. Ele vai me retornar esses nomes. Se eu olhar o vetor vet, vocês vão ver que ele tem, acompanhado dos valores, ele apresenta os nomes também. Então, Celsius, só apareceu 5. Só um pouquinho. Tá, desculpa. Aqui eu confundi uma coisa, né? Eu criei o objeto temp, tá? Isso que eu falei de fazer ao vivo, erros vão acontecer mesmo. Então, só para retomar, temp é a concatenação das 3 temperaturas. Aqui eu fiz names vet, não era isso que eu queria. Eu queria names temp. Tá? Então, esse temp, a princípio, é nulo. Names do objeto temp, eu estou atribuindo aqueles 3 valores. E names do temp vai ser Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Agora sim, temp. Aí vai aparecer certo, né? Então, era o que eu queria. Eu sei que 25 é Celsius, 298 é Kelvin, 77 é do Fahrenheit. Isso não vai alterar de forma alguma qualquer operação, qualquer coisa que você for fazer com esse vetor, mas ele serve para identificar coisas, tá, que podem servir para você visualizar ou para usar depois, como a gente vai ver, em indexação. Tá, então, isso é o básico que existe sobre vetores, e uma outra coisa que é fundamental entender no R sobre vetores é uma coisa que se chama regra da reciclagem, que o R usa em tudo que ele faz.
Tá, então, o que é a regra da reciclagem? Primeiro, vamos voltar a olhar o que é o vetor vet. Tá, ele tem, só deixa eu, como eu coloquei por engano, tá, eu só vou fazer assim, o names do vetor vet vai receber null. E aí eu vou fazer com que o vetor vet volte a ficar só com os valores sem os nomes, tá? Isso porque não era para ter feito. Então, esse vetor vet, ele é 532. O que acontece se eu fizer esse vetor vet e somar 2? Tá? Então, dá para ver ali claramente que ele vai pegar o 2 e somar 5 mais 2, 7, 3 mais 2, 5, 2 mais 2, 4. Então, ele aplicou essa operação soma 2 para cada um dos elementos. Eu posso fazer isso aqui também, ó, vet mais a concatenação de um outro vetor com 3 elementos. Então, por exemplo, 2, 4 e 5. Se eu rodar essa operação, todo mundo vai dar 7. Né? Porque ele vai fazer 1 por 1. Vai ser 5 mais 2, 7, 3 mais 4, depois 2 mais 5. Então, deu 7 para todo mundo. Então, quando você está fazendo a soma com um único elemento, esse único elemento está sendo reciclado. É por isso que se chama a regra da reciclagem. E aplicado a soma em cada um dos componentes do vetor. Quando você aplica um vetor do mesmo tamanho, a operação vai ser feita par a par, né? Caso a caso, ou elemento a elemento do vetor. Se eu fizer agora uma operação como essa, ó, vet, mais a concatenação de 2 e 4, veja que vet tem 3 elementos, esse vetor 2 e 4 tem 2 elementos, ele até vai fazer essa operação, mas ele vai dar um aviso de warning, tá? Esse warning não é um erro, tá? No R tem uma distinção entre o que é erro e o que é warning. O warning é só uma mensagem de aviso. Então, nessa operação, o que ele fez? Ele fez o 5 do vet mais 2, né, que deu 7, depois o 3 mais 4, que deu 7. Como esse vetor menor aqui acabou, ele reciclou. Só que ele recicla o vetor inteiro, então ele reciclou 2 e 4. Então, o que aconteceu? O 2, que é o último elemento do vetor vet, foi somado com 2, e retornou 4. Só que tinha mais um elemento aqui, que era o 4, que ficou de fora da operação. Aí é isso que ele está falando nessa mensagem, tá? O comprimento do objeto mais longo não é múltiplo do comprimento de objeto mais curto. Então, essa é uma coisa que é muito comum, uma fonte de erros muito comum no R, que é essa regra da reciclagem. Porque ele faz a operação, ele vai te dar um resultado, só que esse resultado nem sempre é o que você espera. Tá? Então, isso é uma coisa importante saber, e depois a gente vai ver que essa regra da reciclagem é usada em várias partes do R. Uma outra coisa fundamental de vetores é o que a gente chama de indexação. Então, essa indexação, o que é indexação? É você pegar, acessar o elemento de um vetor. Então, voltando aqui, tá, voltar ao vetor vet. Ele tem o 5, o 3 e o 2. Vamos supor que eu quero fazer uma operação só com o primeiro elemento desse vetor, que é o número 5. Então, eu vou fazer assim, vet, vou abrir colchetes e vou digitar o índice. Aí, dentro do colchetes, a gente vai colocar o índice da posição que a gente quer. Então, se eu quero a posição 1, eu vou colocar o número 1. Vocês podem reparar que todo o resultado do R aqui no console aparece esse colchetes 1. Isso aqui quer dizer que aqui é o primeiro elemento começa no 5. Então, esse colchetes ele serve para você indexar, acessar elementos. Então, se eu fizer isso aqui, ele vai me retornar só o valor 5. Se eu quiser acessar o terceiro elemento, eu posso colocar vet, colocar a posição 3, ele vai me retornar o valor 2. Se eu quiser, por exemplo, pegar todos os elementos, menos o primeiro, eu posso usar essa indexação negativa, né? Então, eu vou fazer assim, vet, entre colchetes, menos 1. Então, se na primeira linha eu vou pegar só o valor que está na primeira posição, nesse caso aqui eu vou pegar todos os valores desse vetor, menos o que está na posição 1. Então, ele vai me retornar 3 e 2. Tá? E posso fazer isso de maneiras diferentes.
Agora, vamos supor que eu quero pegar o elemento que está na primeira e na terceira posição. Então, eu vou fazer assim, vet, entre colchetes, eu não posso simplesmente vir aqui e colocar 1,3. Tá? Isso aqui não funciona, e vocês vão ver, eu posso rodar aqui, ele vai dar erro, porque isso aqui é uma forma de representação de matriz, que tem duas dimensões que a gente vai ver mais para frente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso passar um vetor. Se eu quero passar um vetor, eu tenho que criar esse vetor com a função c. Então, ó, vai ser c1,3. Tá? E aí eu vou pegar no vetor vet os elementos que estão na posição 1 e 3, né? Que nesse caso seria o 5 e o 2. E posso fazer a mesma coisa. Opa. Se eu colocar um sinal de menos aqui na frente, ele vai me retornar todos os valores menos os que estão na posição 1 e 3. Tá? E outra coisa sobre indexação é que eu posso usar colchetes vazio. Tá? Se eu simplesmente abrir, fechar e deixar o colchetes vazio, ele naturalmente vai me retornar todos os valores desse vetor. Tá? Mas é uma coisa importante que a gente vai ver depois sobre deixar o colchete vazio. Então, isso daqui é uma forma da gente indexar, acessar elementos de um vetor, quando a gente sabe qual é a posição do vetor. Então, eu sabia que eu queria o primeiro, eu sabia que eu queria o terceiro. Mas vamos supor que eu não sei em qual posição está, por exemplo, nesse vetor vet, em qual posição está o valor 2. Eu não sei que ele está na terceira posição. Né? Aqui é óbvio que é um vetor pequeno, mas geralmente a gente vai lidar com vetores muito grandes. Vai ter 1.000, 1 milhão de números, você não vai ficar vendo visualmente aonde que está o valor que você quer. Então, uma outra forma de acessar elementos é usando o que a gente chama de seleção condicional. Então, nessa seleção condicional, vamos supor que eu quero pegar os valores do vetor vet, só que eu não sei a posição, mas eu quero aonde o número seja 2. Então, eu vou fazer assim, aonde vet é igual a 2. E aí ele vai me retornar, obviamente, o valor 2. Só que veja que a grande diferença é que eu não passei a posição. Né? Se eu quisesse ver por posição, eu teria que fazer vet na posição 3, porque eu estou vendo que ele está na posição 3. Mas eu não quero ficar dependendo disso, então eu vou colocar vet aonde vet é igual, tá? Isso aqui é um operador lógico, eu já vou falar um pouco mais sobre isso, é igual a 2. Assim como eu poderia fazer assim, ó, uma coisa mais geral. Eu quero todos os valores do vetor vet, aonde esse vetor vet seja maior ou igual a 3, por exemplo. E aí ele vai me retornar os valores 5 e 3, né, que são os valores que satisfazem essa condição, né, onde os valores desse vetor são maiores ou iguais a 5 e 3. Então, esses operadores que eu estou colocando aqui dentro, eles são chamados de operadores lógicos, e eles têm um link ali que eu coloquei para vocês. Vocês vão ver que nessa página tem uma tabela com todos esses operadores. Então, vocês estão vendo aqui o menor, menor igual, maior, maior igual, o igual, que é igual, o diferente, que é exclamação igual, significa o símbolo de diferente, e tem esse outro operador in aqui que a gente vai ver um pouco mais para frente. Tá, então eu posso usar qualquer um desses operadores lógicos para fazer essa seleção condicional. Então, por exemplo, outra coisa que é interessante, ó, vou pegar todos os valores de vet, aonde os valores desse próprio vetor sejam diferentes. Então, vou colocar exclamação igual, diferentes de 3. Tá, ele vai me retornar ó, 5 e 2. Né, todos os valores menos o 3. Então, isso aqui resolve, e vocês vão ver que isso daqui, as coisas mais comuns de serem feitas no R, são essas coisas aqui, indexação por posição e seleção condicional de vetores, tá, usando alguma operação lógica dessa. Só para entender o que está por trás, se a gente vê só a operação, ó, vet igual a 2. Tá, eu vou colocar aqui só para ficar fácil de ver o vetor.
Se eu rodar isso aqui, ó, vet igual a 2, veja que ele vai me retornar um outro vetor que é de verdadeiro e falso, né? True e false no R, tudo maiúsculo. Então, veja que ele está colocando verdadeiro onde a condição é satisfeita, né? Onde que no vetor vet existe o número igual a 2. Na posição 3, então aqui é verdadeiro. As outras duas, falso e falso. Então, é isso daqui dentro do colchetes, tá? Que faz com que os elementos sejam selecionados sem você precisar saber necessariamente a posição desses elementos. Bom, uma outra coisa aqui, eu sei que o tempo já está quase no limite, mas eu só vou mostrar a ideia de uma outra coisa, que são as funções no R. Tá? Então, isso aqui são vetores, a indexação, seleção condicional, que são coisas fundamentais. E a outra coisa que é importante é saber que tudo no R é uma função. Fernando, eu posso te interromper só um pouquinho? Sim, por favor. Eu estou acompanhando aqui os comentários, as perguntas, né? E são muito diversas. Mas deixa eu tentar fazer, só para motivar, uma ligação entre o que o Fernando está falando e os conteúdos que a gente vinha vendo. Um vetor vai armazenar informações de um determinado tipo. Então, da forma mais simples, eu poderia ter um vetor para uma determinada variável de um conjunto de dados. Vamos pensar lá no nosso questionário da primeira aula. Cada pergunta pode gerar um ou mais vetores, mas deixa eu pegar um caso fácil de entender. Eu poderia ter um vetor com a variável, o número de artigos publicados, que era uma das variáveis, que tem lá valores que tinham de 0 até 50 e tantos que a gente viu lá, né? Então, eu teria uma sequência de valores naquele vetor, daquela variável. Eu posso ter um outro vetor como a instituição a qual o participante do curso permanece. É um outro vetor que, nesse caso, seria um vetor qualitativo. E aí, cada um desses vetores poderiam ser processados. Eu acho que o Fernando já está vendo aí um vetor de valores de precipitação, né, Fernando? Isso. É isso? Então, isso. Essa é a ideia. Embora pareça um pouco abstrato, como alguém colocou ali, e realmente eu concordo, né, para quem não está acostumado, uma coisa um pouco abstrata, mas para tentar materializar, os vetores vão guardar informações que a gente vai processar. Então, o Fernando está fazendo vetores pequenos, dados pequenos, pela facilidade de ilustração. Mas vamos enxergar cada vetor como um conjunto de dados. Eu devolvo para você aí, Fernando, que aí eu acho que você vai elaborar um pouco sobre isso. Então, já que veio essa pergunta, né, para ficar mais claro o que é um vetor, então, por exemplo, eu vim aqui na página da Wikipedia sobre Curitiba, e tem essa tabela aqui do clima, tá? Wikipedia de Curitiba. Tem essa tabela aqui do clima, e aí tem várias variáveis aqui. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero analisar no R a precipitação em Curitiba, essa variável que está nessa linha, e a gente vê aqui por mês, ó, janeiro, fevereiro até dezembro, né, e tem a média anual, mas são esses valores aqui, ó, de precipitação em Curitiba, que está nessa linha aqui da Wikipedia. Então, em janeiro, 218,3, depois 166,2. Imagina que isso daqui é uma variável, que é a precipitação, né, ela tem a mesma escala, milímetros, então está todo mundo na mesma escala. Como é que eu faço para armazenar essa informação, esses 12 valores mensais aqui, no R? Então, o que eu fiz? Eu vim aqui no R, eu fiz isso manualmente mesmo, tá? Eu olhei lá o valor, então eu fiz essa concatenação. Eu criei um objeto chamado PREC, né, de precipitação, e fiz a concatenação. Então, 218,3, 166,2, são esses valores que estão aqui, ó. 218,3, 166,2, até o último, que é 154,2. Então, eu fui fazendo, ó, separado por vírgula. Outra coisa importante, né? O decimal no R é ponto, porque vírgula serve para separar elementos do vetor. Então, eu peguei essa coleção de valores de precipitação e coloquei num vetor no R. Se eu criar esse vetor, ó, e olhar quem ele é, PREC, aqui embaixo, ele vai aparecer, é uma coleção de valores.
Assim como depois eu peguei a variável sol, que é a quantidade de sol, horas de sol em cada mês. Então, de novo, tem aqui 160,5, 151,3, até a última aqui. Então, eu vim aqui e criei um vetor, né, concatenando cada um desses valores e criei a variável sol. Aí, veja que o sol é a coleção desses valores. Tá? Então, parece abstrato, realmente é abstrato, mas um vetor nada mais é do que a forma que você vai armazenar a informação no R. Se você tem uma coluna, se você é acostumado a trabalhar no Excel, se você já digitou alguma coisa no Excel, cada coluna da sua planilha, ela é uma variável. Aqui no R, por enquanto, cada coluna vai ser um objeto, tá? Uma variável que a gente está concatenando dessa forma aqui. Então, eu poderia fazer assim, precipitação. A primeira coisa que eu vou fazer assim, um summary do vetor prec. Tá? O summary ele vai me dar um resumo estatístico. Então, veja que só com um comando eu tenho um resumo de tudo que tem ali naquele precipitação. Então, eu sei que o valor mínimo de precipitação é 74, a média é 131, o valor máximo é 218. Aí aqui ainda tem a mediana, né, que a gente vai ver, vocês vão ver nas próximas aulas, né? E o primeiro quartil e o terceiro quartil, vocês também vão ver já nas próximas aulas. Então você consegue ter um resumo, uma coisa rápida tendo esse vetor armazenado. Por exemplo, se eu quiser ver só a média, fazer a média do PREC. E aí eu vou ver 131.3167. Então é por isso que os vetores, né, essa coleção de números, eles vão ser armazenados nesses objetos e a gente vai, a partir de agora, começar a criar uma série de coisas. Uma outra coisa que é muito fácil de fazer no R também, vamos supor que vocês viram ali com o Valmes, se eu fizer um ist de prec desse objeto, ele automaticamente vai criar um histograma aqui do lado direito inferior. Ele já criou automaticamente um histograma dessa variável precipitação. Então, você rapidamente consegue fazer a visualização dos dados, fazer um resumo, calcular medidas estatísticas. Então, a ideia dos vetores é nesse sentido, tá? De armazenar as informações, é uma coleção de dados. Se quiser complementar, Paulo. Não, eu vou pegar o gancho, né? A Ana Ribeiro. Por acaso, Ana, é o nome da minha irmã também, Ana Ribeiro. Ela falou objeto, vetor e variável, né? Então, vamos lá. Objeto é um nome bem genérico no R. E aqui eu vou lembrar uma frase importante do professor Bill Venables, que sempre falava: o R é uma linguagem para manipular objeto. Então, objetos é um termo bem geral e vetor é um tipo de objeto. Uma matriz é um tipo de objeto. Um data frame, que é uma espécie de planilha dentro do R, é um tipo de objeto. Uma função que calcula a média é um tipo de objeto. Então, objeto são entidades que armazenam alguma coisa. É o conceito geral. Vetor é um tipo de objeto que armazena uma sequência de valores. E, tipicamente, esses vetores armazenam valores de uma variável, embora possam armazenar outras coisas também. Mas variáveis de conjunto de dados são armazenadas dentro de vetores. Né? E coleção de valores, o conjunto de valores de uma variável. Então, ali no caso, eu tinha a temperatura, que era uma variável, eu tinha o conjunto de valores da temperatura nos 12 meses, guardados no vetor, que recebeu um nome, que a gente que escolheu, no caso ali o Fernando escolheu, PREC. Né? O nome é opcional dentro daquelas regras de nome que podem ser criados. E essa variável pode sim, você está correta, Ana, ela pode ser tanto qualitativa quanto quantitativa. Eu posso ter uma variável, por exemplo, com os nomes dos participantes desse curso, com o primeiro nome de cada participante desse curso. Posso ter uma variável com o nome da instituição a qual o aluno está vinculado na pós-graduação ou com vínculo profissional. Então, podem ser tanto quantitativas quanto qualitativas. E uma pergunta
interessante, talvez eu tenha perdido o nome aqui. Alguém perguntou se é possível, se vai haver importação de dados. Sim, os monitores responderam aí, mas, na verdade, nós fizemos uma ilustração disso na aula passada, onde nós pegamos os dados de Covid lá do Ministério da Saúde no final da aula e colocamos dentro do R, importamos para ele. Então, no final do vídeo da aula passada tem isso feito e tem os comandos que eu utilizei lá na página do curso. Eu sei que foi um salto ali, mas por vezes nós vamos fazer isso, por vezes nós vamos mostrar uma funcionalidade lá na frente do que o Fernando está explicando como uma espécie de teaser, né? Como uma espécie de provocação, no bom sentido. Exatamente, a manipulação é por via de comandos, né? Não é por evento de mouses, então é diferente de você usar, às vezes, outras interfaces. Cada linguagem tem a sua característica, essas são as características dessa linguagem, mas à medida que a gente avança, vai ilustrando. Eu acho que o Fernando escreveu uma coisa ali, no R tudo é um objeto e o R é um ambiente para manipular objetos. Então, fazer uma análise de dados estatística se traduz computacionalmente em representar os dados no R adequadamente, com estruturas de dados, e utilizar funções para gerar as análises que a gente deseja. Então, essa sintaxe que aos poucos a gente vai se acostumando, né? E eu volto a dizer, o conteúdo do R, respondendo a alguém que escreveu lá atrás, é absolutamente opcional, e o feedback de vocês aí vai orientar bastante aí os focos e as ideias da aula. Então, com isso, acho que a gente encerra, Fernando. Tem mais alguma coisa da sua parte? Depois eu vou disponibilizar os scripts que eu estou disponibilizando, eles já estão com bem mais coisa do que eu estou mostrando na aula, mas eu sempre vou mostrar tudo aquilo que estão nos scripts. Então, é interessante, quem nunca viu e tem interesse, seria abrir esses scripts nesse ambiente que a gente está aqui mesmo e tentar ir rodando, porque o script está pronto, tá? É só ir apertando lá Ctrl Enter, vai vendo os comandos e, inclusive, se tiver dúvidas, pode perguntar na outra aula. Então, é interessante para quem quiser se ambientar e tentar ir rodando esses scripts. Tá bom, com isso a gente encerra a aula de hoje. Obrigado pela atenção de todos. Na medida do possível, nós vamos antecipar a colocação de materiais. E eu vou deixar no quadro de avisos informações complementares aí sobre o curso que foram solicitadas. Mas pelo adiantado da hora, a gente encerra aqui a transmissão. Um bom resto de semana para todos e até a próxima quarta.